Olá pessoal, Cris Paola, direto aqui do nosso canal 1000 ideias por metro quadrado e o seu bem-estar. E hoje nós vamos falar da importância do quarto e do descansar nas nossas vidas. Só que antes de eu começar a falar, vou lembrar você de que se você não segue o nosso canal, segue aqui. Se você gosta do que eu estou falando, dá um like e ativa o sininho que toda vez que a gente postar alguma coisa legal, você vai ser informado. Vamos falar de quarto. Quarto, gente, a função é muito maior do que apenas dormir. Tudo que envolve a gente no quarto pode estar, inclusive, atrapalhando o nosso sono, dependendo de como ele esteja. De novo, a gente vai enfocar sobre os vários vieses que a gente pode falar de quarto. E nesse momento, a gente se lembrando que a gente está falando do seu bem-estar, a gente não está falando de estética. Porque a gente vai falar no canal também, em outra série, sobre estética, sobre como melhorar o seu quarto esteticamente. Mas hoje a gente está falando de bem-estar. E quando a gente fala de bem-estar, nada mais importante do que o posicionamento da sua cama. Segundo os chineses, e a gente volta lá no nosso Feng Shui, que é uma ferramenta importantíssima para o seu bem-estar, a sua cama deve estar sempre na posição de comando. Ela tem que estar de frente para a porta. Ela pode estar em qualquer uma das situações, de lado ou de frente para a porta. Mas jamais deixe a sua cama no sentido contrário, onde você tem que se virar para ver a porta. Isso faz com que o seu cérebro dispare em você um sentimento de proteção, que vai fazer com que você não descanse, vai fazer com que você esteja sempre em alerta. Você vai estar sempre esperando quem vai chegar e vai te pegar de surpresa. E aí você não consegue descansar. Por isso que a energia corrigida, quando eu estou com a cama de frente para a porta, automaticamente eu estou no comando. E o que quer dizer estou no comando? Eu vejo quem chega, eu vejo quem sai, eu posso descansar. Isso é muito importante, parece uma bobagem, mas isso é muito importante. A localização da sua cama no seu quarto. Uma outra coisa importante, a sua cama deve ter uma cabeceira e deve evitar de ser vazada. Ela deve evitar de ser vazada, para que a sua energia não vá embora ao longo do seu sono. Evite que o seu quarto esteja totalmente na cor branca. A cor branca ela é muito bem-vinda em vários ambientes, mas no quarto, em excesso, ela pode te trazer o sentimento de frigidez. A frigidez, ela não combina com conforto, não combina com bem-estar. A frigidez em excesso, se você não colocar nenhum quadro no seu quarto, pode te levar a uma pequena depressão. Se você não tiver outros problemas, mas ela pode te levar a uma pequena depressão. Solidão. E esfria relacionamento. Isso nós estamos falando com relação à cor e energia. Nós estamos falando do bem-estar. Se você colocar qualquer cor que você goste, ela já sai da frigidez. Agora, se você ama o branco, procura ter outros elementos que aqueçam esse quarto. Seja no piso, seja no tapetinho, seja na colcha, seja numa almofada na cama, para que você saia do branco total e saia da frigidez, para que você possa ter um bem-estar nesse seu quarto. Vamos falar agora da parede de água. Muitas cabeceiras estão encostadas em parede de água. O que é parede de água? Ficou doido? Não. Um banheiro atrás, um lavabo atrás, uma cozinha atrás. Veja no seu quarto onde está a cabeceira da sua cama, se você tem alguma passagem de alguma tubulação de cano de água atrás. Isso pode significar para você problemas alérgicos de entupimento. A gente está falando de energia, a gente está falando de Feng Shui, mas a água em abundância passando na sua cabeça quando você dorme pode te trazer problemas sérios da parte dos seus entupimentos, da sua sinusite, da sua rinite. Isso é uma bobagem. Pois é, mas é constatada que quando você muda a cabeceira de lugar, muitas pessoas se curam. Então, será que é uma bobagem? Vamos observar. Evite de ter na sua cabeceira um cano de água passando atrás.
E janela? Quando eu não tenho opção e tenho que colocar minha cabeceira na janela. Bom, então a primeira pergunta que eu te faço é, se você não tem opção, se você tiver qualquer opção, tire a sua cabeceira da janela. Mas hoje existem apartamentos muito pequenos em que não tem opção. Você tem que colocar a sua cabeceira na janela. E quando você faz isso, a energia que entra no quarto passa por sobre a sua cama e vai embora pela janela. É uma energia, de novo a gente falando de física e de novo a gente falando de Feng Shui. Essa energia, ela vira constante. Ela entra, ela circunda, ela sai. Ela entra, ela circunda, ela sai. Você tem um sono agitado. Se você for sensível, você vai ter dificuldade de dormir nesse quarto. Uma forma de corrigir, de melhorar isso, é colocar um cristal multifacetado ou no centro do quarto ou em cima da cama na janela. Por quê? Porque o cristal multifacetado, ele tem a propriedade de reduzir essa velocidade da energia. Ele faz com que ela fique mais naquele ambiente. Então você dá uma corrigida numa situação que você não pode modificar. Uma cama encostada em uma das paredes. Eu não tenho saída, eu vou ter que encostar a cama. Não tem saída, ok. Mas se você tiver, desencoste a sua cama da parede. Por quê? Porque quando eu encosto a cama na parede, eu não circulo por esse lado. Se eu não circulo por esse lado, a minha energia não circula ao redor da minha cama. Guardar objetos embaixo da cama, ter um baú no fundo da cama, um banco, uma cadeira, entupir de coisas, isso não é bom. Se você não sabe, a energia ela entra circulando no seu ambiente, ela entra circulando pela porta, ela circula naquele ambiente e ela sai por uma janela, por alguma outra abertura que exista no espaço. Se você tem um ambiente onde você tem muitos elementos, caixas, um baú entupido, uma cadeira, um banco, essa energia ela fica estagnada, ela trava, ela não circula. Então a forma de você ter um quarto, que é o lugar onde você renova as tuas energias, é que você tenha ele organizado, que você não tenha um monte de elementos jogados nem na cadeira, nem no chão, um monte de sapato, nem um baú entulhado de objetos que você não usa ou não quer mais. Então, quando alguém fala para você, fazer Feng Shui é limpar objetos e jogar fora, não, Feng Shui não é isso. Feng Shui é ativação de energia e fazer com que a sua energia esteja tão boa que você viva bem. Mas a energia pode ser bloqueada se você tiver um monte de outros elementos que não a deixem circular. É por isso essa associação. A energia tem que circular nos ambientes. Como a gente circula pelo ambiente, como o vento, o ar, a renovação daquele ar circula naquele ambiente, que é uma coisa importante. Mantenha seu ambiente arejado, seja ele qual for, uma janela, uma porta, mantenha seu ambiente arejado. Isso também vai transmutar a energia que você tem ali. E se você tem uma porta em frente de uma janela, essa energia está indo embora, ela entra Qi e sai Xia, segundo os chineses. O que é uma energia Qi e o que é uma energia Xia? Ela ganha uma velocidade e sai direto pela janela e ela deixa de circundar no ambiente. Formas de correção, a gente já falou de uma delas, que é o cristal. Uma outra forma de correção, se eu puder, colocar elementos, por exemplo, um vaso com plantas, que possa estar ali circulando aquela energia. Eu não gosto de vaso com planta no quarto, tá tudo certo. Trabalha com os cristais que você vai corrigir essa sua energia. Vamos falar de espelho? E de novo, a minha proposta nesse nosso canal é falar de todas as formas de energia que atingem a gente. A gente vai falar de física quando a gente fala de um espelho. Um espelho são moléculas em constante movimento. Você, quando dorme, você relaxa e o seu espírito descansa. É assim que é descrito o nosso sono. A gente entra em sono profundo. Acontece duas coisas quando a gente entra em sono profundo. A renovação das nossas memórias e do que a gente aprendeu no nosso dia. E 2, é que quando a gente descansa, o nosso espírito descansa. Então é nesse momento que você precisa de estar em profundo repouso. Lembrando que num quarto também eu tenho que ter a possibilidade de escurecê-lo totalmente. Vamos falar de cérebro de novo? O nosso cérebro só entra em descanso e no
nosso sono profundo quando você está num ambiente totalmente escuro, sem nenhuma luzinha, sem nenhuma entrada de luz pela janela. Aí você entra no seu sono profundo. Então cuide para o seu quarto durante a noite ser um ambiente totalmente escuro, para que você possa então renovar as suas memórias, para que você possa concluir os seus aprendizados através do seu descanso, né? Então o espelho, ele está em constante movimento. O que o chinês fala disso? Ele diz que se você estiver em descanso na sua cama e você tiver um espelho virado para sua cama, como ali tem as moléculas em constante movimento, o chinês traduz isso por uma noite de não descanso. Você não descansa. Você fica em constante movimento a energia daquele ambiente e você não descansa. Qual a forma? Se eu não tenho como mudar o armário agora, se eu tenho um espelho eu não tenho como tirar, então pelo menos cobre ele durante a noite para que você consiga entrar num processo de descanso. Se você tiver a possibilidade, você pode ter espelho no quarto de inúmeras maneiras. Dos dois lados da sua cabeceira você pode ter, que o espelho está para lá e não te reflete na cama. Você pode ter, assim que acaba a sua cama, espelhos nesse sentido, que você também vai poder ter o espelho ali, mas ele não te reflete na cama. Então o importante disso é, o espelho não pode refletir você na cama, porque a constante movimentação dele faz com que a energia fique em constante movimentação e prejudica o seu sono. E evite ter 1 milhão de equipamentos no seu quarto. Computador, não sei o que. A televisão a gente nem fala mais, porque a televisão, muita gente se utiliza da televisão para adormecer. E tudo bem, nós não estamos aqui para criticar isso. Evite que ela esteja muito próxima da sua cama. Procure colocá-la numa posição mais distante, para que ela, ligada, não acabe atrapalhando seu sono, né? E vamos falar de portas. A sua cama com seus pés de frente para a porta de entrada. De novo, a energia entra muito rápida, passa por você. Se eu puder evitar isso, ok. Se eu não tiver como evitar, aquele cristal multifacetado entre a sua cama e a porta vai fazer com que essa energia entre mais devagar e vai corrigir o acesso dessa energia no quarto, que o seu objetivo é descansar. Uma noite de sono bem dormida é uma eternidade. Para os que não dormem sabem que isso é um dia valoroso quando você dorme bem, né? E se você tiver os seus pés virados para a porta de um banheiro, você também vai ter que cuidar disso. Porque o banheiro, embora ele seja um ambiente de água, que é o banheiro em que a gente se higieniza, e a água é muito bem-vinda, ele também é o lugar onde a gente se limpa e, por consequência, a nossa energia do dia, ou o fato de nos higienizar e despejar ali a sobra dessa higienização, faz com que ele também tenha a energia que a gente está jogando fora. Então, a limpeza de um banheiro, e vai lá na minha maratona que você vai aprender como corrigir, é um pequeno cristal de 2 milímetros colocado na porta, cujo papel desse cristal é limpar a energia desse banheiro. Manter a porta fechada, ok. Manter o vaso sanitário com a tampa fechada também, ok. Mas a limpeza da energia de saída desse banheiro com o cristal é muito importante. E se você puder, lógico, tire os seus pés de frente da porta do banheiro. Isso é bem importante para que você possa ter descanso e uma boa noite de sono dormida. Então, a gente falou aqui de várias formas que podem atingir você dentro do seu quarto para que você possa ter o seu bem-estar atingido com todas as formas de limpeza, organização e orientação para que você possa então ter uma boa noite de sono. Se você não conseguir por algum motivo, existem formas de correção. De novo, eu vou pedir para você ir lá no nosso canal do Feng Shui, que ensina formas de corrigir portas de banheiro, portas de entrada, janelas, como que você faz isso melhor. Eu desejo para você uma ótima noite de sono e se você gostou do que a gente falou aqui, dá um like,
Se você quiser mandar uma pergunta, a gente está aqui para responder. A gente vai estar falando ainda no nosso canal de bem-estar sobre iluminação, que é um tema que a gente não abordou aqui, mas que a gente vai falar muito de iluminação e como que ela afeta o seu cérebro para te colocar num modo de desligar o seu cérebro para que você tenha uma boa noite de sono. Eu não esqueci não, mas aqui a gente vai ter que falar disso outra vez, num outro vídeo. E eu espero você aqui no canal para a gente compartilhar o máximo de informações